com início em regime fechado. As conclusões foram que ele recebeu propina de um esquema de corrupção na Petrobras e que essa propina foi entregue em forma de apartamento. O cumprimento da pena se iniciaria após o esgotamento de recursos que fossem possíveis no âmbito do próprio TRF-4. Mesmo condenado, Lula não perdeu imediatamente o direito de se candidatar nas eleições de 2018. A defesa de Lula requisitou habeas corpus preventivo no STJ, onde foi rejeitado por unanimidade, e o STF, onde também foi rejeitado um habeas corpus preventivo por 6 votos dos ministros contra e 5 a favor. Em 6 de fevereiro de 2019, a juíza Gabriela Ardi condenou Lula a 12 anos e 11 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo que trata sobre o recebimento de vantagens indevidas através de reformas feitas em um sítio em Atibaia e pagas pelas empreiteiras Odebrecht, Oz e Chain como contrapartida por celebrarem contratos superfaturados com a Petrobras. Prisão e soltura. E anulação da condenação. No dia 5 de abril de 2018, após rejeição do habeas corpus preventivo pelo Supremo Tribunal Federal, o juiz federal Sérgio Moro decretou a prisão de Lula, condenado a 12 anos e 1 mês de reclusão. O juiz também definiu condições especiais para a prisão devido à dignidade do cargo. A defesa do ex-presidente impetrou um novo pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para evitar sua prisão, que novamente foi negado. Lula foi o primeiro ex-presidente brasileiro a ser preso em virtude de uma condenação penal por crime comum. A prisão de Lula criou o movimento Lula Livre. No dia 6 de abril de 2018, após o encerramento do prazo dado por Moro para que o ex-presidente se entregasse espontaneamente, Lula decidiu não se apresentar à sede da Polícia Federal em Curitiba, além de se negar a sair do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A PF planejou o transporte de Lula caso ele quisesse se entregar tanto na central da Polícia Federal em São Paulo ou em Curitiba. Antes de sair, Lula declarou, em um discurso no local, que pretendia se entregar para provar a sua inocência e para não ser dado como foragido. Disse também que não tinha medo de Moro e que a razão verdadeira de sua prisão era a sua política social, e finalizou afirmando que haveria continuidade de seu legado após a prisão. No dia seguinte, 7 de abril, Lula entregou-se à Polícia Federal, que o aguardava do lado de fora do sindicato, após tentar sair e ser impedido por militantes algumas vezes, sendo levado à sua cela em Curitiba. A prisão despertou reações internacionais, com matérias publicadas no The New York Times, Washington Post, El País, El Clarín e Le Monde, além de reportagens na TV, como BBC e Al Jazeera. De modo geral, a mídia estrangeira enfatizou a relevância do evento na eleição presidencial de 2018 e a convicção de Lula a respeito da sua inocência e da presença de razões políticas para sua prisão. Citou-se ainda o discurso do ex-presidente logo antes de se entregar à polícia. As manifestações contrárias e favoráveis ao ato da prisão, assim como o tumulto gerado pelo conflito entre os ativistas, também foram lembradas pelos correspondentes internacionais. No dia 17 de abril recebeu a visita da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal que buscava verificar as condições da prisão. O Comitê Judiciário da Câmara e o Subcomitê de Tribunais, Propriedade Intelectual e Internet pediram ao Departamento de Justiça, DOJ, que explicasse o alcance de seu envolvimento no caso contaminado e politizado contra o ex-presidente e a investigação de corrupção de Lava Jato. Os membros observaram que as acusações contra Lula são baseadas em evidências fracas que os próprios promotores acreditam serem insuficientes para uma condenação. O deputado Rucano observou que o juiz Moro foi recompensado por Bolsonaro, que deixou até mesmo os apoiadores da Lava Jato desconfortáveis, devido à percepção óbvia de um quid pro quo e suborno. Após 580 dias preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, Lula foi solto no dia 8 de novembro de 2019, um dia após o Supremo Tribunal Federal ter considerado a prisão em segunda instância inconstitucional. A decisão de soltura imediata foi tomada pelo juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara Federal de Curitiba. No seu pronunciamento após a soltura, Lula agradeceu seu advogado Cristiano